Aqui é o Lucas do canal Quem é Satoshi. No vídeo de hoje vamos falar sobre o que aconteceu em 1971 para que você possa entender o que está acontecendo hoje com o Bitcoin. Eu fui convidado pela Coinext para gravar um vídeo e para explicar o tema, entendendo um pouco mais sobre a moeda fiduciária, que é a moeda que a gente utiliza hoje em dia na maior parte dos países. Vocês podem entender melhor o que está acontecendo com o Bitcoin e quais são as vantagens e potenciais benefícios aí do Bitcoin. Vamos falar sobre tudo isso então no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Então, antes de entrar especificamente no que aconteceu em 1971, vamos falar um pouco sobre as 7 características fundamentais de um bom dinheiro. Sendo primeiro, a durabilidade. Então, o dinheiro ele deve resistir ao tempo sem se deteriorar. Por exemplo, o ouro ele não enferruja nem apodrece e o Bitcoin é resistente à censura e imutável. Número 2 aqui, portabilidade, então deve ser fácil de transportar e transferir. O ouro é um pouco mais difícil de transportar e o Bitcoin já é mais fácil de transportar. A divisibilidade, então, pode ser fracionado em unidades menores para facilitar trocas. O Bitcoin, por exemplo, a menor unidade de Bitcoins é o Satoshi, então você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, que hoje em dia está custando aí $117 mil. Você pode adquirir frações do Bitcoin, sendo a menor delas o Satoshi. A reconhecibilidade, ou seja, deve ser fácil de identificar e verificar a autenticidade, então as notas falsas são um problema no papel moeda e o Bitcoin é muito facilmente verificável por software. O ouro também existe um problema de verificar o ouro, existem alguns experimentos químicos que podem ser feitos. Número 5, uniformidade, então todas as unidades devem ser iguais entre si. Por exemplo, R$1 em São Paulo é igual a R$1 no Acre, em qualquer outro lugar. E um Satoshi também, certo? Existe um debate em relação a isso, a uniformidade aí do Bitcoin, mas enfim, não vou entrar no detalhe aqui. Ponto número 6, a oferta limitada, a escassez, e esse talvez é o principal assunto do vídeo de hoje, porque o dinheiro ele não pode ser facilmente criado em quantidade infinita. O ouro, por exemplo, ele é escasso por natureza, mas o Bitcoin ele tem uma oferta limitada de 21 milhões de unidades. E por que o dinheiro deve ser escasso? Para não gerar o fenômeno da inflação. Então, por exemplo, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde o Plano Real 1994. Então, para que isso não aconteça, para que a população não tenha esse problema gigantesco, que é o problema da inflação, que vocês, morando no Brasil, certamente conhecem bem, o dinheiro precisa ter uma oferta limitada e ser escasso. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar sobre 1971, quando o dinheiro se tornou pior, por assim dizer. E número 7, a aceitabilidade. Então deve ser amplamente aceito como meio de troca. Bom, e o que aconteceu em 1971 e o que isso tem a ver com o Bitcoin? Então, para falar sobre isso, eu gostaria de mencionar e de sugerir aqui a visita nesse site que é muito interessante, que tem o título, basicamente, o que aconteceu em 1971. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar este site aqui. E, basicamente, o que aconteceu em 1971, então? Em 1971 foi declarado o final do acordo de Bretton Woods, então o presidente dos Estados Unidos na época, o Richard Nixon, ele decretou o final do acordo de Bretton Woods e, portanto, o final da paridade do dólar com o ouro. Isso fez com que a manipulação por parte de políticos e burocratas se tornasse muito mais fácil, porque o ouro, como a gente já falou anteriormente, ele tem a escassez física. Ele é limitado pela quantidade de pessoas que vão minerar o ouro. Mas o papel impresso ou simplesmente seu saldo na conta bancária, inclusive hoje em dia é mais fácil ainda de expandir a base monetária, que é a definição clássica de inflação. Então, se perde esse lastro das moedas que a gente tem hoje com o ouro, existe aí uma possibilidade muito maior de manipulação política, certo? E políticos e burocratas se beneficiam desse processo pelo que a gente chama de efeito Cantillon, que é basicamente os primeiros recebedores da moeda se beneficiando do fator, do processo de criação de um novo dinheiro. Bom, então foi isso que aconteceu em 1971 e neste site aqui muito interessante a gente pode ver as consequências. Então, por exemplo, aqui já no primeiro gráfico a gente consegue ver o aumento da produtividade sem a remuneração acompanhar este crescimento. Então, depois a gente vai falar também sobre um dos fatores que foi criado, que é o fator da desigualdade, certo? Então aqui a gente tem a quantidade de dólares em circulação aumentando bastante, principalmente desde 1971. Temos a dívida americana, que hoje em dia, diga-se de passagem, está em 37 trilhões de dólares e crescendo. Basicamente, o sistema fiduciário que a gente tem hoje, ele é lastreado na dívida.
E é uma dívida crescente e cada vez mais pessoas percebem que talvez essa dívida não será paga. Inclusive, o rating de crédito dos Estados Unidos foi rebaixado. E os Estados Unidos é ainda a maior economia do mundo. Então, se eles têm esse problema, vários outros países estão tendo também. Temos países menos envolvidos que já deram aí o calote na sua dívida, mas se isso acontecesse, ou se isso acontecer, ou quando isso acontecer, talvez, por assim dizer, com os Estados Unidos, isso pode impactar o sistema financeiro de uma maneira geral, porque ele é lastreado hoje em dia na dívida. E vários players já estão procurando alternativas. Algumas pessoas entendem que o ouro pode ser, de novo, uma alternativa, então o retorno ao padrão ouro, mas o fato é que o padrão ouro foi justamente o que nos trouxe até aqui. Então, muitas pessoas estão acreditando que o Bitcoin vai ser essa grande alternativa aí para o sistema fiduciário que está falido. O sistema fiduciário que existe, então, da forma que a gente conhece desde 1971. Por isso que é importante entender o que aconteceu com o dinheiro que a gente utiliza no dia a dia, para entender o problema que o Bitcoin resolve. Então, por exemplo, se a gente levar em consideração valorização e adoção, é claro que o ouro é um mercado maior, então o ouro vem se valorizando, está na sua máxima histórica, se valorizou, por exemplo, mais de 60% em dólar nos últimos 5 anos, mas em termos de adoção e valorização, o Bitcoin se valorizou quase, mais de 800% em dólar nos últimos 5 anos. Então, é uma adoção e uma valorização ainda maior do que a valorização e a adoção do ouro, inclusive porque é um ativo ainda menor. Se a gente der uma olhada aqui nos maiores ativos, a gente tem o Bitcoin em quinto lugar e o ouro em primeiro lugar. Então o Bitcoin ainda precisaria fazer vezes 10 aqui para chegar no mercado de capitalização, no market cap do ouro. Então, seguindo aqui, basicamente o dinheiro piorou em 1971 e uma série de erros aí com o nosso dinheiro atualmente deu origem ao Bitcoin. Uma frase que eu gosto bastante, que é do Hayek, ele já em 1984, ele diz o seguinte, abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Então ele basicamente estava prevendo a necessidade do Bitcoin já em 1984. Por que isso acontece? Porque os economistas clássicos, eles entendem o problema do dinheiro atual e eles entendem que eventualmente, com mais tecnologia, uma solução iria surgir, e surgiu, e potencialmente é o Bitcoin, certo? Aqui a gente não faz dicas de investimento nem nada do tipo, a gente gosta de analisar dados gráficos de caráter informativo aí para que vocês possam tomar decisões melhores. Então, seguindo aqui nos gráficos do que aconteceu em 1971, uma das consequências foi o déficit federal, que começou a aumentar também desde então. O valor de $1, então a perda de poder de compra da moeda, a inflação acumulada, o crescimento do preço de casas versus o crescimento da renda. Então a gente tem aqui em azul, por exemplo, o aumento de preço de casas aqui, certo, são dados dos Estados Unidos, então o preço das casas cresceu mais do que o aumento de renda da população, principalmente desde 1971. Quantos anos é necessário acumular aí para comprar uma casa? Então também crescendo bastante desde 1971. Adultos jovens morando com os pais, então aqui a gente vê inclusive problemas sociais crescendo desde 1971, a desigualdade de renda familiar também crescendo desde 1971, renda dos 1% mais ricos. A gente vê que com o aumento da tecnologia, da produtividade, a desigualdade aqui estava diminuindo até 1971 e volta a crescer aqui até os dias de hoje. O que pode explicar isso? De novo, o famoso efeito Cantillon, ou seja, as pessoas mais próximas, digamos assim, da impressão de dinheiro, da expansão da base monetária, que se beneficiam via juros subsidiados, via empréstimos aí com taxas de juros mais acessíveis, acabam se beneficiando desse processo de expansão da base monetária. Então, as pessoas mais ricas acabam ficando ainda mais ricas porque elas fazem parte aí desse conluio entre políticos, burocratas e bancos aí que se beneficiam do aumento da oferta monetária. O índice de preço ao consumidor, aqui o preço do ouro, isso aqui é interessante, muitos economistas achavam que o preço do ouro ia cair quando o dólar perdesse esse lastro com o ouro, mas o contrário aconteceu. Por quê? Porque o ouro é um ativo físico e escasso, certo? Então ele tem aí um valor ao longo do tempo por uma questão de oferta e demanda. E do ponto de vista da oferta, então a gente tem as moedas fiduciárias com um aumento cada vez maior de base monetária. E tem dois gráficos interessantes aqui do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Um deles é a expansão da base monetária. A gente vê que o problema
piorou ainda mais depois das políticas de quantitative easing nos Estados Unidos depois de 2008. Para quem não lembra, em 2008 aconteceu a crise do subprime nos Estados Unidos. O filme A Grande Aposta aí ajuda a ilustrar isso bastante, então um filme bastante conhecido. Basicamente, um problema causado pela manipulação da taxa de juros aí por parte do Banco Central nos Estados Unidos, dentre outros problemas, é claro. Mas então, manipulação da taxa de juros, expansão da base monetária e aumento da dívida são problemas crescentes nos dias de hoje. E esses são alguns dos problemas que o Bitcoin pretende resolver, certo? Inclusive, quando a gente olha para base monetária, para a oferta aqui do Bitcoin, então Bitcoin Supply ao longo do tempo, a oferta vem diminuindo, certo? As recompensas dos mineradores caem pela metade a cada 4 anos, é o que a gente chama de períodos de halving, e o oposto acontece com a moeda estatal, a moeda fiduciária, que vem cada vez crescendo mais aí em termos de oferta. Não à toa, a gente vê aí a perda de poder de compra das moedas ao longo do tempo, então uma consequência direta, causa consequência, e entendendo o dinheiro atual, entendendo os problemas que causam aí aumento na desigualdade, diminuição da renda média na população e vários problemas sociais, inclusive, a gente entende por que o Bitcoin ele é tão importante e tão relevante, certo? Que seria basicamente corrigir o dinheiro, corrigir as regras do jogo, que as regras são bastante injustas, digamos assim. Os amigos do rei acabam se beneficiando bastante do sistema financeiro atual. Aqui a gente tem também preço do petróleo, filhos por mulher, olha só, a queda na taxa de natalidade também se tornou bastante frequente aí em vários países do mundo, depois principalmente de 1971. Então a gente vê como a questão monetária, a questão financeira, a questão econômica tem inclusive um impacto social, certo? A queda na taxa de natalidade, então, crescendo desde 1971 também. A taxa de encarceramento também crescendo, o que é bastante interessante. A idade no primeiro casamento, olha só, as pessoas até estão se casando mais caras depois de 1971. É claro que isso aqui é um gráfico, então a gente pode alegar que existem provavelmente outros fatores aqui concorrendo para o que a gente está constatando aqui, mas são vários problemas e eles se acentuam aí depois de 1971, o que faz no mínimo a gente se questionar o que aconteceu em 1971 e buscar aí puxar o fio do problema do dinheiro na nossa sociedade, certo? Então aqui a gente vê o percentual do PIB composto por salários também caindo desde 1971. A gente vê um impacto na taxa de poupança pessoal, da balança de comercial dos produtos, balança comercial de mercadorias nos Estados Unidos, crescimento da renda nos Estados Unidos também, e por aí vai. Então são vários dados, vários gráficos que mostram aí a importância do dinheiro e, mais importante, a importância de um bom dinheiro aí. E um dos motivos que o Bitcoin existe é para restaurar essa questão da oferta monetária e tornar o dinheiro mais sólido. Voltando aqui para a questão de filhos por mulher, isso aqui é um problema bastante econômico, que é um problema talvez financeiro monetário que gerou um problema social, e este problema social pode, por sua vez, gerar novos problemas econômicos, certo? Então, por exemplo, neste site aqui a gente pode ver a pirâmide populacional do Brasil. Hoje em dia, por exemplo, existem mais pessoas entre 39 e 35 anos do que pessoas entre 5 e 9 anos. Isso mostra que a população está envelhecendo, então a gente pode ter, por exemplo, um problema na aposentadoria. Pode ser que boa parte das pessoas aí não se aposentem como elas gostariam ou como elas acham que seria adequado, certo? Com uma dignidade aí melhor de qualidade de vida, infelizmente por conta também do envelhecimento da população, do aumento da dívida, aumento aí de impostos. Então são vários fatores que criam problemas sociais e que, por sua vez, criam novos problemas econômicos também. Então, para fechar aqui a ideia do vídeo, eu gostaria de voltar para a frase do Hayek, que já em 1984 dizia que a gente não terá um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo, e tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Isso talvez seja o Bitcoin. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que o Bitcoin pode mudar esse sistema financeiro injusto que a gente vive e criar algo mais sólido, que pode ter impactos, inclusive, do ponto de vista social? Eu acho que existe sim essa possibilidade. Se vocês gostaram do vídeo e têm interesse nesse tipo de conteúdo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês muito em breve no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais.